Nós estamos aqui, ó, no Partilhadamente, como sempre falo, a bênção pura essa mistura, o jargão que já é conhecido, né? E nós estamos aqui na GAD Investimentos, quer fazer seu investimento aqui é o lugar, nosso principal patrocinador. E hoje, sabe aquela entrevista assim que a pessoa assim cai meio de paraquedas, tanto eu quanto a entrevistada que está aqui hoje, que é a Nath que está aqui, ó, a Nath Superti. E daí a gente está se conhecendo hoje, por indicação do esposo, né? E estamos aqui e sem pauta nenhuma, do jeito que eu gosto, assim, sabe? Sem pauta, sem nada só preparado, só na conversa. E nós vamos bater um papo. Mas é para isso que é podcast. Fala de novo o seu jargão. Bênção pura. Sem mistura. Que legal, cara, gostei. Vou ficar, tem que anotar esse jargão. Foi natural, assim, quando de repente eu me vi, eu estava sempre falando isso, e daí as pessoas... Né? Virou só uma marca sua. Pura, sempre se mistura. Arrasou. Mas obrigada pelo convite, assim, na verdade foi uma conexão ali do Gustavo com a gente, com a Mãe Dica, né, que, tipo, dessa conexão, daqui a pouco o Gustavo vai estar aqui também. E eu falei, Gustavo, vai lá no podcast, tá, vamos, bora. Se é por falar da Mãe Dica, se é para falar do meu propósito, eu tô indo para todos os lugares, porque o que a gente tem criado é muito importante falar para todo mundo, cada vez mais pessoas. E quanto mais pessoas ouvirem, mais mães serão impactadas e mais mães não estarão sozinhas. Então, esse é o meu propósito. Eu sou uma pessoa, assim, que gosta muito de conexão, de estar com pessoas, para mim ter facilidade de sentar com uma pessoa que eu nunca vi, vamos bater um papo, conversar, é natural. Eu vou bem, eu acho que muito depende da pessoa, eu às vezes, ou do meu dia, já viu aquele, o mood de hoje, né? Tem dia que eu tô cansada, não tô afim de papo nenhum, aí às vezes fico quietinha, mas a grande maioria das vezes vou também, converso bem, enfim, faço uma conexão, seja o que Deus quiser, às vezes com um bom café, ou com uma boa água, hoje estamos na água, mas... hoje a hora não permite um café, senão a gente não dorme na hora que a gente tá gravando. Porque, gente, estamos fazendo hora extra aqui, né? Sim. Nossa senhora, a vida é quase 24/7, não para. Vida de empreendedor é assim mesmo, né? Quer fazer parte, seja pronto para não ter horário. Né? Não tem horário, tem que trabalhar. Tem horário. E me fala um pouco do teu contexto, assim, de você nasceu aqui em Maringá também... Minha vida, vou falar da Nath, né? Isso. Você vai falando na Nath Superti. Olha, basicamente, eu nasci em Moarama, sou moaramense, a pessoa fala que é mulherama, mas nasci em Moarama. Mas com 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos, nós mudamos para cá. Meu pai trouxe a gente para Maringá por uma situação financeira, a gente era extremamente... Não era muito pobre também, não, que eu acho que o pai se virava nos 30, mas passava algumas necessidades. E o pai veio para Maringá procurar trabalho, conseguiu um trabalho e trouxe a gente. E nisso era na época que minha irmã estava nascendo. Minha irmã nasceu e a gente veio para cá, lembrou bem desses detalhes. E aí depois de Maringá a gente ficou e Maringá nos abraçou, assim... Só vocês duas ou teve mais? Eu tenho um irmão mais velho. O meu irmão 2 anos mais velho e minha irmã 9 anos mais nova. E aí, depois ali, eu falo que minha irmã nasceu nas vacas gordas, né? Porque até antes dos 9 anos, eu pegava roupa tudo que era do meu irmão. Tipo assim, pegava roupa que sobrava, né? Já minha irmã não, minha irmã já veio nas vacas gordas. Que meu pai já trabalhava em algumas áreas e tudo. Ele trabalha no shopping de atacado de confecção, Paraná e Santa Catarina. Uma empresa de primeira... até um cara, se um dia quiser conversar também, ou outro para fazer de conexão para vir aqui conversar com você. Esse gosta de falar. Aí, se ele gosta de psicologia, psicanálise, aí vai ser um papão aqui, vai ser legal. Vai um papão enorme. Vai ser legal. E ele é um vendedor que vende até areia no deserto. Como que é o nome dele? Mauro Superti. Mauro Superti, Mauro... Venha, vou falar para ele. Já está autoconvidado. Aí, arrasou. E aí ele sempre trabalhou muito, fazendo todas as coisas, e a gente aqui em Maringá. Então, me criei em Maringá, né? Até a faculdade, fiz faculdade aqui. Mas antes de fazer faculdade, eu fiz intercâmbio. Eu e meus irmãos todos, o pai sempre ralou muito, sempre trabalhou muito para dar o melhor pra gente. Por isso essa questão da psicanálise, né? Que você tem desenvolvido cada vez mais, levado para as pessoas. O pai sempre investiu muito na gente. Ele tirava do dele pra gente, muitas vezes, né? Então ele colocava a gente em curso, colocava a gente em tudo e mandou a gente pro intercâmbio, né? Pelo Rotary, meu pai é rotariano.
próxima gestão 2026 ele vai ser presidente de Rotary. E eu fui para a Turquia, passei 1 ano na Turquia, meu irmão foi para a Índia. Então, meu irmão foi antes de mim, né, meu irmão. Depois eu fui para a Turquia e minha irmã foi para a Colômbia. E para a gente também foi uma mega experiência. Voltei para Maringá e comecei faculdade. Fiz faculdade de Direito, sou advogada hoje, não só de formação, mas tenho... um dos meus negócios são da advocacia, lidando com alguns processos. Então, cuido dessa questão. E depois eu conheci o Gustavo, no meio da faculdade. Eu sou filha da PUC, né? Ele também é filho da PUC, que eu fiz PUC Maringá, ele PUC Curitiba, se encontramos nesse meio aí, se apaixonamos, ficamos 2 anos vivendo à distância. Ele fez o mesmo curso que você? Não, ele fez marketing, porque daí na faculdade eu participava do movimento estudantil, do DCE, né? Diretório dos Centros Acadêmicos, e ele também. E aí a gente se conheceu, porque a PUC, daí como é PUC Maringá, PUC Curitiba, Londrina, Toledo, sempre tem a cada semestre tinha uma união das PUCs, assim, né? E a gente se conheceu nesses encontros, porque ele também era no movimento estudantil. Aí a gente se apaixonou, ficamos 2 anos namorando à distância. Aí quando eu me formei, tirei OAB, TCC, eu falei para meus pais, estou mudando para Curitiba. Me apaixonei por Curitiba, perdidamente, adoro frio, amo frio. E aí, são 2. Nossa Senhora. Eu gosto também. Adoro. E aí eu me apaixonei por Curitiba e fiquei lá. Ficamos lá até a pandemia. A pandemia explodiu, eu estava lá, tudo começou, eu já estava no marketing, daí, né, 1000 coisas que eu já fiz e faço. Em 2017, eu já estava no marketing digital, onde tudo era mato, eu estava lá. Já fazendo lançamento, trabalhando no marketing digital, era advogada. Trabalhei nas 2 maiores secretarias do estado do Paraná, como no jurídico, mas sempre teve esse ar de empreender e tudo mais, continuei trabalhando nas horas vagas, final de semana, no digital. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que talvez alguém já deve ter feito para você. Qual? Tem algum parentesco com o Pedro Superti? Marketing de diferenciação? Tem, mas bem distante. Eu acho que, se eu não me engano, todo mundo já fez. Os meus avós são parentes avós dele lá do Rio Grande do Sul. Mas é bem distante. A gente até não tentei mandar conversa para ele, mas ele é acessível. Pedro Superti é muito inacessível. Podia falar com os parentes, né? Mas, enfim, eu não conheço ele pessoalmente, mas tem parentesco sim. Pedro Superti. Mas não comecei no digital por causa dele, especificamente. Quando eu fui pro digital, o pessoal começou a perguntar mesmo. Falei, não. Daí eu comecei a descobrir quem ele era também, né? Mas enfim. E aí eu larguei tudo do jurídico lá em Curitiba, e aí eu e o Gustavo viemos para Maringá. Porque ele ficou online, eu também estava online. Aí nessa época eu comecei a vender meu marido. Daí eu comecei a fazer toda a parte do digital e ele começou a atuar no digital. Ele como expert e eu como estrategista. Mas eu não era à frente, né? Eu estava vendendo ele mesmo, de fato. Eu fazia toda a parte estratégica. Fazia toda a parte técnica mesmo, assim. Se precisasse, a gente fazia. Aí passamos anos ali fazendo tudo isso. E aí a gente, no meio do processo, começava a falar, quero aprender a falar inglês. E ele não sabia falar inglês. Ele falou, eu tenho uma única maneira de você aprender a falar inglês. Viajando, indo para fora. Você não vai aprender a falar inglês fazendo aula 2 vezes a semana, na altura do campeonato, na sua idade que você tem, não vai. Aí eu falei, então vamos para fora? Vamos para fora. Aí ele falou, mas eu vou então para os Estados Unidos. Se você for, eu vou também. Eu vou junto, eu sei falar inglês, eu vou junto. Ainda não tinha filhos nessa época? Não. Pós-pandemia? Pós-pandemia. Aí, em 2021, a gente foi para o Canadá. Resolvemos... Era para ficar 1 mês nos Estados Unidos, ficamos 6 meses no Canadá. Escolhemos Vancouver. Aí, enquanto ele estava lá, daí eu assumi as empresas. Ele ainda era o expert, mas ele era o CEO e o expert. Eu assumi tudo. Ele continuava a entregar, fazendo as entregas, tá? Mas eu fazia. Então, a gente acordava 4 horas da manhã, lá, para o horário Brasil. Trabalhava, ele ia para aula, eu continuava trabalhando. Ficava trabalhando de lá. Ganhava em real e gastava em dólar. Olha que delícia. Olha que delícia. Ganhava em real e gastava em dólar. Nossa Senhora. O dólar canadense é mais barato que o americano, mas mesmo assim era em dólar, né? Doía bastante, mas tudo bem. Aí, depois do Canadá, fomos para os Estados Unidos, passamos 1 mês no Vale do Silício. Uma loucura aquilo lá. Não recomendo. Não é tão gostoso assim, não. Na selva. Cara,
é que era também um mundo pós-pandemia ainda, tinha tudo um pouco disso, então era muito... Para você conseguir, de fato, se conectar, todo mundo já estava online, era muito difícil. Uhum. Então, ir no presencial para o Vale do Silício, não estava tendo... Porque o dólar era muito caro. Não estava sendo tão vantajoso assim. Então, tipo, tudo que a gente estava gastando. A gente olhou para aquilo e falou, legal, gostoso viver aqui, mas eu não viveria Já aprendi a falar inglês agora? não viveria igual viveria 6 meses no Canadá. O Canadá era muito melhor. As pessoas também em Vale do Silício não são muito acessíveis ou solistas como os canadenses. Os canadenses para mim, foram muito receptivos, né? Os americanos ali da Califórnia, Vale do Silício, a Califórnia está tomada por drogas, também não é um lugar gostoso de se viver, assim, é perigoso também. Então gerou um desconforto para mim de ficar, nossa, vou viver aqui. Eu estou vivendo, porque a gente morou do lado da Tesla lá, conseguimos um apartamento do lado da Tesla. E aí a gente ficou ali e falei assim, cara, mas eu tô vivendo dentro do apartamento, gastando em dólar, não tá valendo tanto a pena, né? Se eu tivesse indo pra faculdade, fazendo algum curso aqui, vendo pessoas, respirando, beleza, mas não tô, então não vale a pena. Aí a gente resolveu voltar pro Brasil. Voltamos pro Brasil e falei, então agora é hora de engravidar. Aí voltei pro Brasil e aí comecei a fazer fui pros médicos. Decidiu fazer... E aí a gente aí veio a Sofia. A gente voltou em 2022, Sofia nasceu em 2023. Aí 23 Sofia, 25 Theo. Sofia tem 2 anos e o Theo tem 8 meses. Pelo que você fala assim, eu já ouvi você falando, a maternidade trouxe um outro leque, assim, uma outra visão de mundo para você, né? Ivan, trouxe. De falar, eu acho assim... Qual foi o que mais te impactou, assim, ser mãe? Que quem não acredita em Deus, começa a acreditar. Que é impossível uma pessoa ter um filho, ou uma mulher gestar um ser humano, e não acreditar em Deus. É impossível. Porque, até era muito engraçado, isso eu acho que foi o mais impactou. Das primeiras... Eu já acreditava em Deus... antes de ir para o Canadá, foi a época que a gente até pode falar de fé aqui, né? Com certeza. Né? Antes de engravidar, antes de ir para o Canadá, eu encontrei Deus. Foi na mesma época ali que a gente já tinha data marcada para ir para o Canadá, em dezembro. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, mas muito racional em muitas coisas. Sou até hoje na minha religião. Não religião, na minha fé, né? Porque hoje eu falo que eu não tenho uma religião em si. Eu sou cristã, tenho uma fé. Hoje a gente vai na comunidade evangélica aqui em Maringá, que é uma religião, mas eu foco mais nisso. E aí eu era muito... Meu pai e minha mãe, na jornada deles, se puder falar um pouco sobre isso. Sim, fica à vontade. Eu já fui... Meu pai e minha mãe já foram muito no centro espírita e minha mãe espírita. Eu sou católica crismada. Dos meus irmãos, eu sou a única crismada, então frequentei catequese, igreja, missa, muito. Minhas avós são extremamente católicas. A minha avó, parte de mãe, que ela mora numa vila pequenininha, como que é que chama uma pessoa da igreja, que eu esqueci, que ajuda? O nome, ó, o B12 da mãe faltando. Aquelas pessoas que vestem o branco lá, vão lá, ajuda. Não coroinha, a pessoa mesmo que ajuda o padre, vai lá, enfim. Tem um nome lá que eu esqueci, fugiu da minha cabeça. Minha avó ajuda, a minha outra avó também, ministro. Todo domingo ela tá lá, vai na igreja, faz todas as coisas, então elas são bem católicas. Então, frequentei esse lado. Aí, desde que eu nasci, toda a minha família pratica uma filosofia budista. Porque salvou a minha tia numa época lá, todo mundo acabou fazendo isso, que é culto aos antepassados. Mas é uma filosofia, eles não consideram uma religião. Você pode fazer outras coisas e manter essa filosofia budista. Então existe uma miscigenação na minha vida, desde pequena, de religiões. Então, na época que eu estava em Curitiba, eu frequentei a Umbanda, o Candomblé nunca, mas a Umbanda, para conhecer e ver o que era o espiritismo. Fui para a Turquia, vivi com o islamismo durante 1 ano, vivi em famílias que eram muçulmanas, e eu entendi profundamente a religião dos muçulmanos.
Então eu sempre tive essa miscigenação, mas nunca tive uma fé aprofundada. E eu frequentava, o meu primeiro namorado, a mãe dele é bem evangélica, e eu frequentava com ela, e achava lindo. Falava, nossa, que fé linda, né? Mas eu não consigo sentir isso que vocês estão sentindo. Nunca fui assim. Até o dia que eu encontrei Deus em São Paulo, num monte. E eu não posso chorar, não. Não posso chorar aqui, não. Vou falar sobre Deus. Se você se emocionar, eu acabo emocionando também. Mas nesse dia... Foi assim, uma vigília, chamaram você para uma oração? Assim, a gente já tinha tomado a decisão no Mundo Pós-Semania de se fazer da nossa casa. A gente ia viajar em dezembro. Eu olhei para o Gustavo e falei, vamos entregar a casa em outubro e vamos viver em São Paulo, Alphaville, porque a gente sabe que todo marketing, muita coisa acontece em Alphaville. Já foi para Alphaville, São Paulo? Não fui ainda. Vá. Se tiver algum curso que é Alphaville, vai. Só para você sentir. Lá é outro mundo. É outro mundo. De negócio. O pessoal lá também é 24/7, não dorme. A galera, tem gente que fica lá fazendo network, podcast, todas essas coisas. A gente tem vários podcasts que a gente fez até lá. E aí a gente ficamos um mês. Pagamos um hotel, moramos em um hotel durante um mês. A gente desfazemos de todas as nossas coisas de casa, guardei o que tinha que guardar na casa da minha mãe, doei um tanto, vendi outro, desfiz da minha casa inteira. Eu tinha que viver com uma mala, eu ia pro Canadá. E aí a gente foi viver com uma mala, cada um com uma mala em São Paulo. No Blue Tree, onde que acontecia, por exemplo, os cursos do Paulo Vieira. No hotel, eu sabia que lá no salãozão lá de eventos acontecia as coisas do Paulo Vieira, então a gente ficou no mesmo hotel. Então eu subia e descia elevador quase todo dia, umas 20 vezes, para ver se encontrava algumas pessoas para fazer só network ali, no elevador. Enfim. E aí lá foi que a gente encontrou Deus, porque a gente encontrou uma galera que começou também a chamar a gente, e a gente foi. E aí nesse monte, especificamente, foi numa vigília, que aí eu entendi o poder de Deus. Comecei, na verdade. Se falar verdade verdadeira, foi a primeira vez que eu fui tocada profundamente e me permiti me descobrir. Aí fui pro Canadá. Se eu te contar que vai horas, eu te contar cada coisa que eu vi Deus naquele momento. Então, e aí foi que na hora que eu voltei do Canadá, então toda a minha jornada a gente já estava muito mais aprofundada. Eu me considerava um bebê, ainda me considero um bebezinho, mas quando a gente engravidou, eu achava que não era possível engravidar tão fácil assim, porque toda a minha família, eu tenho 34 anos, eu engravidei da Sofia com 32, e eu lembro exatamente o dia que eu cheguei no pastor lá no monte e falei assim, tinha voltado já do Canadá, eu falei assim, orem por mim, porque eu tenho medo de não poder engravidar, porque minha família tem menopausa precoce, todas as minhas tias, a minha mãe, todo mundo. E eu fiz uns exames e a minha contagem de folículos, de óvulos, são baixas. E aí eu não sei se eu vou fazer fertilização, que a gente vai ficar algum tratamento, ainda não sei. Mas no dia que eu falei com a pastora e o pastor, eu lembro certinho, dias depois eu descobri que eu já estava grávida. Então, aí, para mim, a Sofia e o Theo são milagres da minha vida. E foram totalmente naturais, né? Sem necessariamente necessitar de tratamento. Foram, de fato, a mão de Deus ali. E quando eu comecei a gestar Sofia, eu entendi. Daí você vai lá no aplicativo, você é pai, mas possivelmente na sua época não tinha isso. Eu mostrava pro meu filho, pro meu marido. Coloca lá no aplicativo o dia que a última menstruação, tudo certinho, e vai contar as semanas pro bebê. E nisso, as semanas do bebê, cada semana que conta, então você faz, porque a gente não fala em meses, a gente fala em semanas. Quantas semanas você tá? 22 semanas. Aí se você olhar no aplicativo, tá do tamanho de um melão, tá do tamanho de uma melancia. Mas antes de chegar no tamanho do melão de uma melancia, você consegue ver como que o óvulo e a criança, o ser humano, ele evolui. Primeiro, são só células. Depois, ele parece um girino com a cauda. Daqui a
olha, você pode olhar na internet, você vê tudo isso. Daqui a Uhum. pouco ele parece um boto cor-de-rosa, um cabeção desse tamanho. Parece um dinossauro. É muito louco. Daqui a pouco tem dedos. Daqui a pouco tem o pé. Coluna. A coluna. Daqui a pouco começa a ter dedos, cabelos, unha. Aí você fala, como isso dentro de mim? Você sabe que eu costumo, quando eu vou dar treinamento na igreja, cursos, ou até em outros ambientes, eu costumo fazer uma comparação entre você conhecer Jesus e ter um filho. Né? Eu falo assim, eu posso passar a noite inteira explicando para alguém o que é ser pai. A pessoa pode até ficar assim, brilhar o olho, derramar uma lágrima, sentir emoção, né? Mas quando ele tiver o dele, e olhar no olhinho dele assim, ver as características dele na criança, Só quando é pai, né? aí a ficha cai. E é engraçado. E com Deus é a mesma coisa. Você pode vir falar de Deus, a Bíblia e tal, mas quando você está lá, de repente, sozinha, assistindo um desenho animado, às vezes em casa, tal, ali, alguma coisa acontece, você sente a presença. E é uma coisa única, você sabe, é de cada um. E quando você encontra outro cristão, você já sabe que ele é. Não precisa, assim, falar nada. Né? Você sente, é uma coisa doida, assim, é uma conexão legal. Nunca parei para pensar nessa parte, nesse último detalhe que você falou agora, eu nunca parei para pensar que você sabe. Mas eu adorei a sua analogia. Nunca parei para... Vou usá-la, tá? Mais vezes. Pode vou usar. Pode usar. Porque, de fato, não dá para explicar como é ser mãe. Só sendo mãe... Porque, por exemplo... Até gestante, né? Só quando a criança nasce. E o pai também, né? A mãe que tá gestante ali, ela tá vivendo aquilo. O pai só é pai o dia que nasce. Todos os pais falavam isso pro Gustavo. O dia que nasceu, você fala... Aí parece... Eu faço essa brincadeira, inclusive fiz ontem com uma pessoa que eu conheci ontem. O pai tá com acho que poucas semanas, menos de um mês, que ele é pai. Aí eu falei assim, você já trabalhou de garçom? Ele falou assim, não. Eu falei assim, então, agora você vai trabalhar 3 meses de garçom, né? Sim. Porque a mamadeira tá nela. Né? Então, ela só vai dormir a hora que a criança dorme. A mamadeira tá nela. Então, tá tudo nela. Depende totalmente dela. Aí ela vai dormir a hora que a criança dorme. E vai acordar a hora que a criança acorda. Ela vai ficar meio zumbizada, assim, com olheiras, às vezes o cabelo bem bagunçado. E o pensamento dela em casa não é o mesmo que o seu. Né? Eu sempre falo para os homens, falo assim, ó, você tá lá no trabalho, pensando, nossa, eu vou chegar em casa, eu vou pegar meu filho e tal, eu vou brincar com ele. E a mulher tá pensando totalmente ao contrário. Ela tá pensando assim, nossa, pior é que ele chega para ele me ajudar. Aí quando ele chega, ele fala assim, ó, pega, esquenta a água lá, prepara a banheira. Ó, pega a mamadeira lá. Tá? Gente, primeira vez que eu vejo um homem, pai, falar sobre isso. Porque faz total sentido, é real, escutem, pelo amor de Deus, é isso mesmo. É isso mesmo. E nem reclame que você é garçom. Mas, e de fato é isso, primeira vez que eu vejo um homem, pai, entendendo o nosso lado. Eu falo assim para os homens que pai de primeira viagem, falo assim, ó, você vai cair a ficha legal que você é pai quando você fizer, a criança tiver uns 6 a 8 meses. Ele tá regalando o olho assim. Eu falei, porque daí você chega em casa, quando ela escuta sua voz, a criança, ela já procura, ela interage com você. Aí o cordão umbilical passa para você, é uma conexão que assim é interessante. Eu vou fazer, mês que vem, 30 anos de casado. A minha filha está com 16, está indo para 17. Mas a gente teve ela com 13 anos de casado. Com 10 anos a gente decidiu ter. Aí perdemos o primeiro. Aí demorou 3 anos para chegar. Aí foi mais ou menos igual você falou. Aí um dia a gente estava conversando e eu falei assim, pô, caramba, faz 3 anos que a gente está tentando. Será que tem alguma coisa que precisa tomar, algum remédio, ver alguma coisa e tal? E nisso ela já estava grávida ali. A gente não sabia, né? Aí desde naquela semana mesmo a pessoa tendo uma queimação, uns enjoos e tal, né? Daí isso, ó, tá lá, ó. Tá lá a queimação. A queimação. Tá aqui ajudando a gente aqui hoje. Mas é interessante que eu sinto, minha esposa também sente a mesma coisa. A gente viveu 10 anos, 13 anos sem, mas parece que não existiu. Parece que sempre ela esteve ali com a gente. Sempre fez parte da família. É um negócio assim que não tem explicação. Não tem explicação. Eu participei de todas só uma vez que não deu, né, do pré-natal, mas todas as consultas eu fui junto. Aí tinha cursos na Unimed lá, que tinha...
E você, obstetra. mas é interessante tal. porque você é fora do comum, né? Porque a Sofia tem 16 anos. Há 16 anos atrás, os homens não eram assim. Hoje, a grande maioria é assim. Participam, são pai presentes. Mas antigamente não era assim, não. Então, o que eu descobri? Uma das coisas assim, que eu acho interessante contar para você, e você mais que ninguém, né, mãe de 2 e sabe. Eu perguntei para o médico, né, numa dessas reuniões, esses cursos, né, que tinha obstetra, a que era a nutricionista e tal, ali, aí eu perguntei assim, qual que é, assim, a distância para ter um segundo? Eu já estava pensando no segundo, né? Acabei ficando só com ela, mas aí eu ficava pensando assim, daí o médico falou assim, o seguinte, biologicamente, a mulher, ela vai abrir os órgãos para dar lugar à criança, os ossos da bacia vai se separar, de dilatar, intestino, estômago, muda de lugar, né? Aí depois que a criança nasce, demora 3 anos para voltar no lugar, né? Então, biologicamente, 3 anos é uma distância boa, porque aquela criança com 3 anos já fala onde dói, já fala, né? Aí eu falei assim, nossa, que legal, 3 anos, os órgãos da mulher voltar tudo no lugar, meu Deus. Aí ele falou assim, quando demora 10 anos para ter o segundo filho, então é gravidez de risco igual à primeira. Né? E daí ele falou assim, olha, 17% de chance de perder na primeira gestação. Eu falei, meu Deus, 17% é muito alto. Né? A gente sempre pensa do lado pessimista, sente aquele alerta vermelho. Sim, né? Porque vocês já perderam a primeira gestação, né? Então, você já fica com medo, né? Porque eu acho que uma das coisas que quando toda amiga minha que se torna mãe, eu já falo, bem-vinda ao mundo do medo. Eu era uma mulher destemida, fazia um monte de coisa, pulava de paraquedas. Hoje eu sou cagona. Cagona. Cagona em relação a tudo. Parece que aciona na nossa cabeça uma gestão de risco em 1000 coisas. Será que isso, será aquilo? Então, desde o primeiro dia que você descobre a gestação... Você torna mais analítico. E aí você fica nessa jogada de medo de perder durante a gestação inteira. Na hora que nasce, medo... Eu não sei, com 16 anos, possivelmente ainda a sua esposa, mais a mãe, mas o pai também, medo de perder em tudo, né? Porque eu falo, quando você para de se preocupar? Eu ligo pra minha mãe, mãe, quando vai parar de dar trabalho, vai parar de se preocupar dela? Ela falou, você tá me dando trabalho e tô me preocupando com você até hoje. Então, não para. Antes da gente conversar aqui, eu tava falando com você que eu gosto muito de música eletrônica, sou apaixonado, né? Quando que começou isso? Lá na infância, quando eu vi com 10 anos de idade, né? Porque meus irmãos lá são 10, se não me engano, 11 e 13 anos acima. Então, quer dizer, quando eles estavam com 20, eu estava com 10. Né? Então, é uma diferença grande, né? Então, outra geração. Aí, tinha aquelas brincadeiras dançantes, eu ouvia o pessoal, aquelas músicas, nem música eletrônica era ainda, né, na época. Mas, assim, depois, com 13 anos, isso foi com 10, quando eu tive aquele start. Com 13, eu estava viajando toda a região aqui para dançar break e ganhar uns campeonatos de break, né? Minha mãe nem imaginava onde é que eu estava, com 13 anos de idade. E meus pais nem imaginavam, então eu era criado solto no terreiro igual galinha, assim, né? E hoje, meu Deus do céu, é inimaginável a minha filha sair, eu não sabia onde ela tá, eu não sabia onde ela tá, onde que ela foi, com quem foi, se está bem, sabe? Eu até falo, meus filhos não vão saber o que é algumas coisas, não. Brincadeira. Né? Tipo, como que o pai e a mãe ficavam despreocupados? Hoje a gente fica assim, meu Deus, se deixar para... Meus filhos não tem celular, não, mas um dia quando tiver, vou colocar rastreador para ficar sabendo onde tá. Hoje o assédio está no talo, não, muito porque maior. É perigoso tudo, né? Assim, é que a gente também tem que saber evolução da vida, por exemplo. Quando eu morei aqui em Maringá, numa rua ali na Princesa Isabel, não sei se você conhece ali. Hoje em dia é cheio de clínica, um monte de coisa. Eu brincava de bets na rua, na minha idade. Hoje, quando que uma criança vai brincar de bets na rua? Só se for condomínio fechado. Não tem rua hoje para uma criança brincar na rua sem supervisão. Minha mãe deixava nós brincar na rua. Tá, minha mãe era antes das 6 horas, todo mundo para dentro, aquela, né? Mas deixava brincar na rua, brincava de burquinho no terreno baldio que tinha. Onde que é isso? Tá muito perigoso. Hoje não dá, né? E eu acho que não sei como é a realidade de cidade pequena, mas é mesmo assim também não dá.
Então, também tenho os tempos, né? Não sei como será quando os meus chegarem na adolescência. Mas conta um pouco mais. Você pegou, teve sua neném, e daí? Como que surgiu, assim? Eu vi um vídeo que você falando assim que reencontrou a amiga de infância e daí encontrou grávida. E você também. Tá. Então, depois que Sofia nasceu, vamos contar essa parte, né? Então, teve toda a jornada, Sofia nasceu, nos estabelecemos em Maringá. A gente estava até na dúvida se ficava em Maringá ou não, se estabelecemos em Maringá porque é rede de apoio, né? Meus pais moram aqui, meus avós também. Então, meus filhos têm bisa e biso. Minha filha vai lá, biso, bisa, né? E eles estão super bem, moram numa chácara, são super ativos ainda. Então, eles têm essa possibilidade, né? De estar com a família. Aí, Sofia nasceu, eu era muito workaholic, trabalhava muito, gostava de trabalhar, gosto de trabalhar até hoje. Aí a coisa começou a ficar tenso, porque no puerpério, que nada mais é, para quem não sabe o que é um puerpério, é o período pós-parto, que a gente chama, que não são só os 40 dias, você mesmo falou, o corpo da mulher volta depois para o lugar depois de 3 anos. O mental também, a vida começa a voltar, então, basicamente, eu estou no puerpério, eu tenho licença poética para dar umas endoidadas, brincadeira à parte, mas o meu bebê, o mais novo, tem 8 meses, então eu ainda estou no processo, tem muitas coisas para se transformar ainda, né? Então eu engatei uma gestação na outra, Theo veio aí numa jornada eu queria tê-lo, já estava programado, desejado, mas quando a Sofia fizesse 2 anos, a Sofia fez 1 ano, o Theo falou, quero nascer. E aí ele veio, Deus mandou ele mais cedo. Eu falei, vamos lá, para mexer nesse povo todo. Enfim, mas no puerpério da Sofia eu me senti muito sozinha. Mas na gestação, eu tinha reencontrado a Andressa, que era uma amiga minha de infância, ali quando eu tinha 13, 14 anos. Foi algum consultório ou não? Não, a gente foi num evento de networking de mulheres, um lançamento de um livro de mulheres. Aí na hora que eu vi ela, oi, tudo bom? As 2 barrigudas. Oi, tudo bom? Quanto tempo? Isso aqui, muito tempo, porque eu tinha 14 anos. Quando eu fiz 15 anos, eu mudei de colégio. E aí a gente se afastou. Mudei de colégio, porque eu jogava basquete na época, eu jogava representando Maringá, o colégio, tudo. Fui ser bolsista. Ali é 1 ano, 1 ano e meio, a 2, já vai para a faculdade, isso, também está desconecta também mais. Já desconecta mais ainda. Então eu fui para um outro colégio, continuei jogando basquete para o ensino médio, ela ficou fazendo dela, e a gente se desconectou. A gente se encontrou poucas vezes aí pela cidade, porque ela também fez direito, mas em faculdades separadas. E aí a gente se reencontrou na gestação. Mas foi só um encontro, assim, legal. Ah, é legal, tá. Aí no puerpério... E a gente começou a seguir o Instagram, redes sociais, estamos lá conversando. Minha filha nasceu, depois a filha dela nasceu, estamos lá conversando. Aí eu falei, gente, eu super sozinha, amava ir numa cafeteria, amo até hoje numa cafeteria. Quer conversar comigo, me chama para tomar um café. Até fala, vai pagar um café hiperfaturado em cafeterias, mas eu adoro. E aí... A Andressa, eu peguei e mandei no Instagram assim, gente, abriu um café novo, o pessoal tá falando que tem um café novo, um lugar novo, quem quer ir comigo? Eu precisava sair de casa, só isso que eu precisava sair. Mas com segurança, daí a Andressa, Nath, eu quero ir, também quero, vou. Aí nesse meio tempo, uma outra conhecida, nem conhecia ela pessoalmente, é minha terceira sócia, somos em 3. Não conhecia ela pessoalmente, a gente só ficava trocando figurinha também no Instagram, porque ela também... A Sofia nasceu, 1 mês depois nasce a Júlia, 1 mês depois nasce a Isis. A Júlia é a da Larissa, a Isis é a da Andressa. Uma atrás da outra. Então a gente estava meio que junto ali, passando os mesmos perrengues, mandando mensagem uma para outra. Eu passei, daí ela falou assim, aqui também tá assim, e foi vendo. Falei, vamos tomar um café? A Larissa, eu também quero ir. Aí eu falei pra Lara e pra Andressa, falei assim, seguinte, Andressa, eu vou levar uma pessoa que também vai ser bem legal, você vai conhecer... Tem problema? Não, tem problema. Lá, eu vou levar outra pessoa também. Então, aí fomos nós 3, com as 3 bebês, tomar um café. O lugar, sabe esses digitais influencer que recomendam lugares? Não sei por que recomendou, depois eu mandei. Falei, gente, por que vocês recomendam um negócio tão ruim desse? Pelo amor de Deus, não faz isso. O café foi horrível.
Era um toast, toast com um pão de sanduíche de forma. Cappuccino gelado quente. Uns negocinho horrível, horrível. Eu falei, gente, não gostei. Mas o encontro com elas foi tão gostoso que a gente falou, vamos fazer mais? Mas vamos num lugar bom na próxima. E a gente saiu de lá para ir para um lugar bom. Mas olha, vamos convidar outras mães? Foi tão gostoso. Aí a gente saiu de lá, tipo assim, extasiadas, né? Saímos de casa, conversando com outras mães. Aí a gente resolveu marcar. E aí, dentro disso, a gente falou, vamos convidar então as mães, tal dia, tal lugar. Nesse tal dia, tal lugar, foram 20 mães e 20 bebês. E assim nasce a Mãe Indica. A gente começou a criar ali, porque daí, depois desse primeiro encontro de 20 mães e 20 bebês, então foi o segundo encontro nosso, eu olhei para ela e falei assim, ó, eu não vou dar continuidade sozinha. Se vocês estiverem comigo, a gente faz o negócio acontecer. E foi 20 mães ali, pelo Instagram ali, você comentando, vamos botar um lugar? Amigas, conhecidas, outros grupos de mães, que eu pedia permissão, tem 2 grupos de mães que eu gosto de honrar, porque eu gosto do princípio da honra, né? Nunca deixo de honrar, que era o grupo da Materna, que era um grupo já de mães de uma empresa, que essa Materna é até parceira nossa, que ela é especialista em pilates para gestantes, tudo para gestantes, drenagens linfáticas para gestantes, é bem legal, fisiopélvica. E ela tem um grupo dela. E eu participava desse grupo. E eu pedi permissão para ela, falei, olha, a gente está querendo fazer... Eles não fazem encontros presenciais. A gente quer fazer um encontro presencial. Você deixa eu divulgar no seu grupo? Ela, deixa, pode divulgar. Deixaram eu divulgar. E divulguei lá. E no outro da minha doula, né? Porque a doula é como se fosse uma parteira hoje em dia, né? Vamos se resumir assim. Que é da Amorar, que é uma empresa que tem da Tami, que é uma doula. E ela tem várias gestantes, várias mães, várias gestantes. Então, tem um monte de gente. Falei, posso divulgar aqui também? Deixou divulgar. E algumas conhecidas, que a gente já sabia que também estavam... Tinha neném, eu estava gestantes. Foram 20 mães e 20 bebês. Foi assim, lotamos a cafeteria. Você imaginava que ia? Não. Chegar 20 de uma vez assim? Aí vamos voltar na parte de Deus. Eu sempre fui workaholic, sempre, igual eu falei, na minha jornada profissional, fui marketing digital desde 2017, advogada, trabalhei nas secretarias do Estado, na parte jurídica, ali atuando. Comecei a focar mais no digital junto com o Gustavo, vendendo ele, fazendo lançamentos, falando só sobre negócio, network. Na época, no comecinho, a gente já formou mais de 2.000 consultores, ensinava as pessoas a serem consultores empresariais. Depois a gente voltou e focou mais para empresários. Enfim, me tornei consultora, mentora de negócios. É uma outra parte minha, consultora e mentora. Hoje não tem mais nenhuma mentoria, nenhuma consultoria ativa, mas sou mentora e consultora de negócios. Por causa do Gustavo também, que ele me ensinou tudo. Mas aí eu falava assim, antes disso tudo, se eu chegasse e falasse assim, olha, eu quero fazer isso na minha vida, né? Vai ser assim. Não, jamais imaginaria que eu iria criar algo, ia ser dessa maneira. E o nosso crescimento não foi aritmético, né? Que é 2, 3, 4, 5, 6, não. Nosso crescimento foi geométrico, né? Sendo PAPG na escola, tipo isso, PAPG. Foi até crescimento além disso, né? Então, hoje a gente tem 2 anos de comunidade, 2 anos de ecossistema, 1 ano de negócio e 2 anos de ecossistema, porque depois disso a gente criou um negócio. Foi nesse dia que juntou as 20 mães ali que você viu que nem todo lugar tinha uma estrutura para atender esse tipo de público? Foi exatamente ali. Porque eu nunca tive essa sensibilidade, né? Não era mãe, e eu não era tão empática assim o suficiente de falar, nossa, aqui não tem uma cadeirinha, nossa, aqui não tem um trocador. Para mim, pouco me importava, porque eu não vivia esse mundo. Eu tinha uma empatia de quando tinha meus sobrinhos, crianças, de ajudar a cuidar da criança, brincar, ficar ali, mas não de achar e prestar atenção no nível de saber se o lugar tinha um espaço kids ou alguma coisa. Eu vou convidar um amigo nosso para jantar. Então vamos tentar. Claramente ele pedia para ter um lugar espaço kids, a gente ia tranquilo, mas também não me preocupava tanto. Para quem está assistindo a gente aqui, eu identifiquei algo que eu achei interessante. Né? Você tinha uma dor. Tinha. Né? Você estava sozinha, você falou, porque você fazendo esse monte de coisa, workaholic, como você falou que é.
E de repente é uma única coisa, Uhum. o filho. É ele aqui, e não tem ninguém para ajudar, não, cuidar, não. Talvez a mãe ali, quando Mas a responsabilidade é tem, né? sua, Mas tem é apoio. sua. Tem apoio, mas é sua. É você que tem que dar conta do negócio, né? Eu costumo falar assim, filho, com um casal, é como se pegasse um macaco hidráulico, assim, colocasse no meio e fosse expandindo, assim, tem que arrumar Tem. espaço para Eu sempre ele. falo meu irmão, ele vai casar agora, é mais velho que ele, vai casar agora no final do ano. E eles ainda estão enrolando para ter filhos, tem vontade, ele e minha cunhada. Aí uma vez falei, não, a gente quer criar a melhor estrutura. Eu falei assim, meu amor, criança, não vai caber na sua vida. Não se importa com estrutura nenhuma. Não vai colocar, a criança é igual água. A água tem que caber aqui dentro dessa garrafa. Não, você tem que expandir para caber. Você vai ter que expandir, não cabe. Não tem manual. Não tem manual, mas não cabe. De fato, é uma expansão. E para você dar conta, hoje, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que amava dormir. Eu não gosto de dormir até hoje, mas hoje eu durmo pouco, tá tudo certo. Hoje eu nem ligo mais, pra falar a verdade. Mas eu sempre amava. Eu era mega preocupada quando a Sofia nascesse. Falei, nossa, eu quero dormir, não vou. E eu sofri bastante sobre a questão de sono. Porque eu amava dormir. Só que hoje eu aprendi a dormir. Até hoje, por exemplo, essa noite não foi fácil com o Theo. O Theo parecia telecena. De hora em hora. Então, tem noites que não são fáceis. Ainda até com a Sofia. Vai ser sorte mesmo. Dorme a noite inteira. Mas são poucos e é exceção. Hoje eu durmo bem 3, 4 horas. Toda vez que eu vou dormir, tô muito cansada. Eu volto de Deus também. Eu deito assim e falo, Deus, por favor, me faça descansar todo o suficiente, mesmo que seja 15 minutos. O tempo suficiente. Às vezes é 15 minutos, eu acordo renovado, parece que eu dormi a noite inteira. Porque é o que tem que ser. Ontem à noite eu falava, pelo amor de Deus, ajuda aqui. Interessante, né? Se você gostava de dormir, possivelmente você apagava. Aí de repente a criança dá uma tossidinha, você. Opa. Não, nem dorme direito. É coisa de Deus mesmo. Nem dorme direito. A percepção assim. Existe uma questão científica, que uma vez eu vi num documentário, que todos os pais e mães, a partir do momento que nasce a criança, é acionada uma parte do cérebro nova. Existe uma coisa aqui, como se fosse uma luz, assim, esse nervo, essa conexão neural, ela começa a existir só a partir do momento, até pais adotivos, pra você ter noção. Ele vai ser criado depois. Ou não sei se é criado, ou ele é acionado posteriormente ao nascimento. Mesmo que aquelas pessoas que nem são tão cuidadoras e amorosas com crianças, assim, um pai e uma mãe que às vezes acabam abandonando. A grande maioria aciona isso de novo. E daí quando veio aquelas 20 mulheres lá, aquelas 20 mães, você falou, caramba, tem mais gente com a mesma dor que eu. Exatamente. Né? E o mercado não está enxergando a gente. E ainda não enxerga. Ivan, vou ser bem sincera. Por isso que eu falando, qualquer convite que alguém me fizer para falar sobre isso, eu estarei falando. Estarei levando essa informação, né? Tanto que é uma dor que ainda não é vista. A gente está com um projeto de lei agora aqui em Maringá, junto com uma vereadora, que se tudo der certo, vai ser aprovado, de um selo amigo da criança, onde que esses estabelecimentos que tiverem todos esses requisitos, que vocês terem noção, e aí a gente está indo acima disso mesmo, tipo, não é só sobre a solitude materna, não é só sobre a união das mães, que a gente realmente precisa se unir. Se você perguntar para sua esposa, possivelmente ela vai falar assim, que na época dela não existia grupos assim. Existia a comunidade em volta de vocês, que antigamente também até se criava mais as crianças. Eles falam que para se criar uma criança precisa de uma aldeia, né? Então, antigamente tinha mais isso, porque a avó, a mãe da mãe, ou a mãe do pai morava perto, as tias, tinha, né, uma comunidade em volta, não sei como, não, normalmente existia. Minha mãe não teve isso, não teve vó, não teve mãe para ajudar a cuidar, que é uma exceção, mas a grande maioria sempre tinha, porque todo mundo morava na mesma cidade, tinha tio, tinha os primos. Eu tenho 12 primos, né? Meus filhos não têm primo, só tem uma prima. Não tem primo perto, tá longe ainda, não sabe nem o que é isso. Hoje a minha prima
levou a filha dela para brincar com a minha filha. Então é prima ainda um pouquinho para conseguir ver se fica ali junto. Mas eu não tenho primos. Então é uma dor que a gente hoje cada vez mais afastado, mas antigamente se criava junto. Mas mesmo assim, se perguntasse para sua esposa ou para as mães, a própria Andressa tem um filho de 7 anos, era cada um por si, Deus por todos. Essa era a regra. Era mãe competindo com outra mãe. Então eram pequenos grupos, raros e exceção. Não existia um coletivo de mães unidas. Porque antigamente as mães eram competindo. Ah, o meu filho tá andando com 7 meses. Tipo assim, meu filho engateou com 7 meses. O meu nem tá engateando. Ainda existe. Mas a gente vem batalhando para que as mães se unam mais. Que a gente até fala uma frase, né? Os jargões nossos. Uma mãe segura na mão da outra e não solta. Então, na nossa comunidade, a partir do momento que a mãe entra, ela pede apoio e também se torna disponível em apoiar. Olha, aconteceu tal coisa. Comigo foi assim. É assado. Eu fiz assim, assado. Então, apoiar e falar e compartilhar, né, com a outra mãe. E também pedir apoio. Então, essa é a nossa comunidade. A gente vê isso. Primeiro com a mãe. Então, a gente fala que a gente combate a solitude materna. O segundo ponto, que é a nossa missão, que é facilitar a vida da mãe. A gente sabe que tem muitos estabelecimentos em Maringá que não tem estrutura nenhuma e não pensa na mãe. Vou dar um exemplo. O próprio Rotary de Maringá. Esses dias eu fui falar, falei, vou falar mesmo. Eu nasci no Rotary. Nasci não, vivi muito Rotary, fiz intercâmbio pelo Rotary. Meu pai vai ser presidente de Rotary. Maringá tem 14 Rotarys. E a grande maioria dos 14 usam a Casa da Amizade em Maringá. Pergunta se tem trocador e cadeirinha no Rotary. Não tem. E eu fui reparar isso agora, recente, que eu comecei a frequentar mais com meus filhos. Até então, eu fui presidente de Rotaract, que é dos jovens do Rotary. Participei do Interact, participei de Rotary, já fui rotariana, antes de ir pro Canadá eu era rotariana. Mas nunca reparei se tinha trocador e cadeirinha. Até que você... E não tem, e eu já mandei eles lá, e tô falando e falo de novo, rotarianos precisamos ter trocador e cadeirinha. E digo mais, não é só mais trocador e cadeirinha, minha filha agora tá na fase de desfraude, um exemplo. E o meu pai, eu levei junto, meu pai teve que levar ela lá no banheiro masculino, totalmente pra ela fazer xixi. Então tem que ficar lembrando ela tá no desfraude, tem que ficar lembrando ela de lá. Não tem vaso redutor, não tem banheiro família. O Mercadão Municipal, o antigo aqui de Maringá. Eu tinha 2 crianças e o pai. O pai falou, vou lá trocar. Não, pode ser que eu vou. Eu fui no banheiro feminino, não tinha banheiro família. Mandei feedback para eles. E eles receberam, não sei, nem fui lá ver se eles solucionaram. Mas não tem banheiro família. Meu marido teve que ficar na porta esperando, segurando um, enquanto eu trocava a outra. No banheiro feminino, tá? Não tinha trocador no banheiro masculino. Porque hoje a gente sabe que os pais são extremamente ativos. E se o pai quer trocar, o que ele vai fazer? Ô, mulherada, sai do banheiro aí que eu vou trocar meu neném. O pai vai ter que fazer isso. Mas olha que ruim. Então, hoje os pais são extremamente ativos, que trocam fraldas. Então, tem que ter, no mínimo... Então, é isso que a gente está vindo com a vereadora. Se o estabelecimento tivesse esse requisito, ele ganha o selo. O selo amigo da criança. Nós estamos no final de 2025. Quando que foi... quanto tempo faz que teve essa reunião, que foi essas 20 mulheres, assim, organicamente? Nosso grupo, ele só cresce organicamente. A gente nunca fez tráfego. 2 anos? 2 anos. Foi 2 anos. O primeiro encontro fez 2 anos agora recente. O primeiro encontro das meninas. A gente fez 2 anos agora recente, esse semestre. Não lembro a data específica. Assim, deveria saber. E nesse tempo, né, de 2 anos, você assim, já viu empresas que se adequam a isso, assim? Qual a nota que você dá no geral, assim? Hoje tem 10% de empresas que se adequam. Olha, a gente, como a Mãe Indica, ela vem trabalhando muito sobre combater a solitude materna e facilitar a vida das mães, então a gente vem ocupando espaços, tanto públicos quanto privados. Então a gente vem trabalhando arduamente. Nos públicos, por exemplo, como eu falei, a gente começa a ver, por exemplo, agora com o novo secretário, que é o Thiago Valenciano, ele é meu conhecido de longa data. Ele também é pai. Agora que ele começou a prestar atenção, que o Colégio Haddad não tinha trocador. Não tinha acessibilidade. Porque, assim, por lei é importante ter acessibilidade.
né? Até pra gente de cadeirantes, mas também pra gente com carrinho, né? Mas não tinha trocador, colocou. Então os espaços públicos começam a ter, por exemplo, os parquinhos. Então a gente está começando a tentar mapear parquinhos que são adequados. A gente ainda não, os parquinhos de Maringá não são adequados para Maringá, para as crianças, porque o ideal é ser cercado. Por que parquinho de criança precisa ser cercado? A criança corre e vai para a rua. Precisa ser cercado. Muitos não são cuidados. Por exemplo, pertinho da minha casa lá, é aqueles de corda. Muito legal, tá? Mas assim, cheio de bituca, cigarro ali, muito formigueiro. Eu mas vou brincar com a minha filha, mas com ressalvas. Então, ainda não estamos 100%, né? Então, espaços públicos, precisamos melhorar mais ainda. Estamos trabalhando para isso com a prefeitura. Então, a gente está com conexão agora com a infância e a juventude. A Mãe Dica está indo ativamente nesses espaços públicos com Secretaria da Infância e Juventude, Secretaria do Turismo. A gente agora já fez a primeira conexão com o pessoal do turismo, agora mudou o secretário. A gente também tem bastante conexão com a Aníbal, que é secretário do turismo, com a vereadora, a professora Ana Lúcia, com a vereadora Maju. São vereadoras que agora é presidente da Câmara também. A gente está conseguindo fazer essas conexões boas. A legal da professora Ana Lúcia é porque ela é mãe, então ela consegue entender bastante nossas dores. Então ela abriu as portas pra gente ali, e estamos tendo uma conversa riquíssima com ela. A Secretaria da Cultura, que é com o Thiago Valenciano também. Então, a gente está galgando espaços públicos, agora privados. Ser bem autêntico. Está melhorando. Porque daí o nosso, dentro do nosso ecossistema, que eu falo, eu e as meninas, minhas sócias, a gente olhou que a gente não queria tirar dinheiro da mãe. A gente queria fazer um negócio, tornar tudo isso um negócio, porque nós não somos uma ONG. A gente está até pensando agora juridicamente como fazer ser uma instituição, talvez, porque a gente tem um viés social enorme. A mãe não paga nada para estar nos nossos grupos. A mãe não paga nada para estar nos encontros. Muitas vezes eu consigo café gratuito para as mães. Aí a gente vem aqui na GAD, tipo, vamos fazer um café para as mães? Ele paga o café e eu trago as mães. E as mães ganham um café. E encontro coletivo, eles estão juntas, entende? Então as mães não pagam nada. Ou a gente vai nas cafeterias e cada um paga o seu. Se você quiser tomar só uma água, você toma uma água, paga a sua água. Se você quiser tomar um café, você paga o seu café. Eu não tenho lucro nenhum e não quero lucro sobre isso. Mas eu olhei para eu sou uma mulher de negócios. Eu olhei para as minhas sócias e falei, o dinheiro não está aqui com as mães. E não é onde eu quero escalar. E foi aí que nós criamos, de fato, a Mãe Dica como programa de vantagens. Hoje nós temos um programa de vantagem com mais de 60 parceiros em Maringá. E queremos fazer expansão. Hoje somos aceleradas pela Evoa, que é fomentada pelo Cicobi. Então a gente tem um fomento, estamos ali nessa questão de startup. Lançamos uma IA chamada Maia agora. Lançamos um podcast. Então a gente faz mil coisas. Se você falar, eu vou falar várias coisas. Então a gente tem hall de parceiros onde a gente consegue qualificar e quantificar parceiros que são adequados para receber. Agora em dezembro, já dando spoiler, a gente vai soltar uma rota gastronômica da Mãe Dica. O que é essa rota? É mapear, por isso eu falo, 10% eu não consigo saber ainda. Estamos agora, nesse exato momento, mapeando espaços gastronômicos que são adequados pra gente. Tem estrutura para atender o mãe. Tem. A gente sabe de alguma coisa ou outra. Em Maringá, que tem 20 cafeterias, não são todas que são adequadas. Se eu contar ali, são 4, 5. Deixa eu falar assim, com espaço kids legal hoje, tem o top, tem uma top, que ainda nem é minha parceira, que eu tô tentando, o proprietário dele está no Nova York agora, eu tô tentando conversar com ele para trazer o parceiro. Eu só indico meus parceiros, né, porque é o meu negócio. Só tem uma. Aí tem algumas que tem um brinquedinho, alguma coisa, tem trocador, tem cadeirinha, o mínimo é trocador e cadeirinha, e um banheiro social, né? São 3 coisas. O restante é um espaço kids, mas a mãe quer fazer o quê, né? Você quando ia jantar, almoçar, você quer um espaço kids. Na sua época não tinha nem telas, né, pra dar pra criança. Porque hoje em dia vai dar tela. Hoje, na tua época não tinha tela. Não. O que você fazia? Aonde que a criança pode brincar, ou a mãe não sai de casa. Então, mas ela
precisa sair de casa. Então a mãe fala, nem vou sair de casa, a criança vai tocar o terror, o que eu vou fazer? Então a gente ainda tem muito déficit em Maringá. Estamos mapeando nesse exato momento espaços gastronômicos. Mas não só gastronômicos, mas estamos também mapeando os espaços onde que a mãe precisa às vezes fazer uma sobrancelha e pode levar a criança junto. Tem algum relato de alguma mãe assim que impactou você? Nossa. Tem vários. Você poderia citar assim, que mexeu com você e falou, pô, nossa, estamos fazendo um negócio legal hoje. E que a comunidade fez diferença. Agora, sábado agora, nós acabamos de lançar um podcast também, né, chamado Mães a Bordo. E no lançamento a gente fez um documentário de como tem sido impactante a nossa comunidade. A gente nem soltou ele ainda, vamos soltar no YouTube. Mas sigam lá, Mãe Indica, vocês vão ver. Mas dentro desse documentário eu pude ter acesso a algumas. Tem uma que é da Rafa, que hoje é a nossa embaixadora, Rafaela. Ela teve uma bebê prematura, muito prematura, né? De 28 semanas. Então, quando é muito prematura, a criança fica muito entre a vida e a morte. E a mãe fica morrendo de medo em várias coisas. E quando veio a comunidade, a Lavínia, ela já tinha meses, assim, não era bebezinha, tipo, igual a minha, tinha 3 meses. Ela tinha 6 meses, eu acho. 6, 7 meses, já estava maiorzinha. Mas a mãe não tinha saído de casa até então. Ela até fala, relata, ela estava numa pandemia dela, que ela não podia sair de casa, porque ela teve um bebê prematuro. Então, depois que teve um prematuro, volta para casa, fica lá, nem sei quantos meses ela ficou na UTI, volta para casa, não pode pegar doença, tem todo um cuidado, bebê prematuro tem que fazer 1000 fisioterapias, 1000 coisas, e não tinha saído de casa. E aí ela começa a sair de casa com a comunidade. E aí, com a comunidade, ela começa a viver de novo. Viver com outras mães. Esse foi um. O segundo relato que eu acho que me impactou bastante até hoje foi de uma mãe. Hoje ela tá bombando, porque a gente tem um grupo chamado Mães e Beach, dentro da nossa comunidade. É um outro grupo separado só para quem quer jogar beach tênis. E as mães jogam beach tênis porque eu acho que é um esporte democrático e acessível para as mães, porque a gente pode levar as crianças. Então a gente leva. Todo dia tem jogo das mães, acredita? Todos os dias elas jogam. E teve uma lá que ela teve uma adolescente, ela tem uma filha de 16, 17 anos e tem uma bebê de 2. E aí ela meio que parou de trabalhar, tava só com a neném em casa e parou de fazer exercício, tava engordando e tudo mais, e ela voltou a fazer atividades. E começou a jogar beach tênis com Mães e Beach. Hoje, ela joga nas ligas aí, é campeã, sei lá do que. Ela tá jogando assim vários, e ela leva a menina dela junto. A mais velha muitas vezes vai junto para ajudar a cuidar. E a Luciana Baio, ela, para mim é uma história assim, ela relatou pra gente, até se emocionou no dia que ela se relatou pra mim, que a Mães e Beach salvou a vida dela até uma possível depressão, porque o esporte ele salva, né? Trouxe um outro sentido para ela. Trouxe. E aí hoje ela tá lá junto no grupo, tá ativa, joga beach tênis, a filha dela tem 2 para 3 anos também, assim. Então, esses são alguns relatos ali que, para mim, faz total sentido. Se você voltasse no passado e fosse conversar com você mesmo, lá com uns 10 anos de idade. Que perguntinha, hein? Né? 10 anos. 10 anos? 10 anos de idade. Foi até a época ali que você falou que você falou da sua amiga, assim, né? Minha amiga foi 13 anos ali, foi mais ou menos. Se você sentasse com essa garota assim do seu lado agora. Nossa, Ivan. Que conselho você daria? Aqui, gente. Que conselho você daria para ela? Nossa, o que eu diria para essa minha adolescente de 13 anos? Faz isso não. Faz isso não com a mãe. Deixa eu pensar. Ele tá me analisando aqui, ó, algumas coisas. Estamos fazendo umas análises. Sério que eu não sei o que eu falaria, mas eu sofria muito bullying nessa época, né? Eu era muito desajustada. Eu já com 13 anos eu já jogava basquete. Eu já comecei a jogar basquete com 10. E eu era muito masculinizada, assim, né? Bem menina macho, assim, né? Eu adorava ficar com os meninos. Tinha a Andressa como amiga, mas era raro, era mais... Mas você hoje não consigo imaginar. Era meio molecão, bem molecote. Brincava de hoje não, batia nos moleque, brincava de futebol. Jogava basquete desde 10 anos. E como eu tinha irmão mais velho, eu queria fazer tudo que ele fazia. Enfim.
E aí, com 13 anos, eu sofria bullying. Aí, com 14, ainda sofria uns bullying, tá? Eu não me encontrava. Até o dia que eu fui jogar basquete pelo Regina Mundi e conheci outras atletas. E elas se tornaram minhas amigas também. E falaram, agora eu encontrei meu grupo. Mas lá no outro colégio já não era tanto assim. Tá, mas vamos pra pergunta. Mas aí, o que eu falaria pra ela? Eu só abraçaria ela, eu acho, assim, e acolheria qualquer dor que ela tivesse. Eu acho que eu não falaria nada. Porque... Você se colocar à disposição. eu me colocaria à disposição. Coisas que eu faço com a minha filha hoje. Porque às vezes, se eu chegar pra sua filha hoje de 16 anos e falar pra ela várias coisas que ela poderia fazer ou deixar de fazer, não faz isso, que eu errei nisso. Não vai adiantar. Muitas vezes ela vai precisar passar o que ela precisa passar na história dela. Então, tudo que aconteceu comigo, eu precisei passar tudo que eu passei. Então, eu só acolheria qualquer dor. Tipo, sofreu bullying? Vem cá. Eu sei que dói. Eu sei que é chato. Eu sei que as pessoas, às vezes, estão te olhando aí com um jeito estranho. E tá tudo bem. E eu falaria assim, continua sendo você. E eu acho que mesmo sofrendo tudo isso, eu ainda continuei sendo eu. Graças a Deus, eu acho que eu tive pais que me falavam, escutavam, mas eu acho que eu só acolheria. E você falou assim que tem teus filhos têm bisa, né? Então, te perguntar assim, que pelo jeito é uma família de pessoas longevas, né? Sim, graças a Deus. Pelo menos as mães aí, né, Sim. 90. E se você fosse sentar com você no futuro, talvez seus filhos já tivessem casados, e você fosse a vovó, né? O que você falaria para essa Nath do futuro? Eu, na verdade, ia fazer perguntas, né? Nem falaria, só falaria assim. Aí seria o contrário, você ia pegar... Eu ia perguntar, e aí, deu tudo certo? Porque a gente tem a questão do futuro um pouco assim, mas deu tudo certo, mas não, porque a gente é muito ansioso, eu sou muito ansiosa, né? Se vai dar certo ou não. Então, eu sou muito estrategista, muito calculista. Então, eu perguntaria para ela que conselho ela me daria para levar, para chegar onde ela chegou, ou se nós conseguimos conquistar tudo aquilo que a gente desejou. Porque eu sempre fui uma pessoa que falava que eu conquisto tudo aquilo que eu desejo. Valeu a pena. Eu acho que valeu a pena, sempre vai ser valer a pena, mas eu dependente de qualquer coisa, mas eu perguntaria, a gente conquistou tudo? Ou perguntaria qual foi a maior dor também. Perguntaria assim, que eu tenho medo de sofrer certas dores, assim, né? Enfim, eu espero chegar, na verdade, tem outra coisa também. Se eu chegasse lá e visse a Natiele com uns 90 anos, eu daria um belo abraço, e graças a Deus cheguei nos 90 e pouco, sobrevivi, vivi, né? Nem sobrevivi. Cheguei bem porque, assim, eu tenho medo da morte, né? Independente de qualquer coisa. Então, o meu maior sonho é poder ter o meu medo da morte, Natiele, do meu marido, sempre foi maior do meu marido, do Gustavo, em perdê-lo. Hoje é perder meus filhos, né? Então, eu mais que vendo meu filho, depois meu marido. E eu também não quero morrer tão cedo, eu quero viver bastante. Pra viver bastante coisa. Tem gente que fala que não tem medo da morte, né? Eu não tenho. Eu tenho. Eu quero continuar vivendo. Então eu chegar lá e falar, nossa, porque o meu maior sonho é chegar com 90 anos do lado do meu marido, 2 velhinhos lá, vendo os filhos nascer, os bisnetos, tendo a dádiva que os meus avós estão tendo, né? Tendo os bisnetos lá, graças a Deus, todos os meus primos, meus bisnetos super bem. Agora minha avó tá chegando são as 2, os 3... 5 bisnetos. Então, eu quero ter essa dádiva. Nós vamos chegando no finalzinho já. Tá. Falo bastante. Mas tem uma coisa que eu queria te falar sobre isso que você falou agora. Na pandemia, eu fiquei entubado. Sério? Eu fiquei entubado. Eu fiquei 13 dias entubado. Caramba, Ivan. 13 dias entubado. Daí, antes de eu ir para o hospital, né? Minha filha e minha esposa tinham contraído também, né? Então eu não tinha noção de tempo entubado, sedado profundo. Não tem? Não. Quando eu acordei... Parece que tinha sido ontem. Sim, parece que eu dormi uma noite.
Assim, eu não tinha noção nenhuma de tempo. Até eu Interessante. falo, Eu tenho um amigo que ficou assim também, mas nunca perguntei até eu pra falo para ele. as pessoas assim, olha, a Bíblia fala assim, que quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar primeiro. E ele usa a palavra dormir, né? Os que dormem ressuscitarão. Então, eu fiquei pensando, se eu tivesse voltado 1000 anos depois, com Jesus voltando, né? Eu ia falar, nossa, mas eu estava ali e agora estou com você, Jesus, assim. Para mim era um estalar de dedos, um ligar e desligar de uma lâmpada. Não Não, tinha não dá pra saber. noção de tempo, né? Noção de Então, tempo. não tem dor, não tem rancor, não tem medo, raiva, nada. É inerte, né? Não tem espaço de tempo, sim, nenhuma noção, né? Mas Interessante. quando eu acordei, aí foi punk, porque quando eles tiraram um pouquinho da sedação, eu fiquei consciente. E naquela aflição que eu tava, daí esse é um papo para outro Aham, podcast até, mas você nunca gravou esse podcast assim, não, eu desse nunca aí? gravei. Não, eu gravei um, mas assim, não contei tudo, Tudo. Então tem sabe? Tudo, gravação seus teus. detalhes, assim, Não, muito porque eu tô mais aqui, profundos, assim, eu né? gostaria de saber todos os detalhes. Então, e quando eu tava assim, eu não tinha assim, será que eu vou morrer? Não, eu tinha certeza que eu ia morrer, né? De certeza. E eu tinha um misto de sentimento. Eu senti de passar isso para você agora. Eu tinha um Uhum. misto de sentimento, que você falou que tem medo, né? De acordo com as pesquisas aí, Aham. né? O maior medo do ser humano é a morte, Aham. e o segundo maior medo é falar em público, né? Eu sei que você não tem, Não, não tem. né? Então, naquele momento, eu tive um misto de sentimento, porque se eu morresse, eu estava tranquilo, né? Eu tinha andado com Deus, eu estava conversando com Deus naquele momento e estava tudo certo. Aham. Mas quando eu imaginava na dor da minha família, da minha filha e da minha esposa, aí eu passava mal, né? E eu fiz uma oração assim: Deus, tira o vírus que está na minha esposa e na minha filha e passa para mim porque eu aguento. E eu consigo sair daqui sem sequelas, nem emocionais e nem físicas. E da onde que eu tirei isso? É um papo assim, Sei Deus. espiritual, eu e Deus, né? E falei para Deus assim: ó, eu estou pronto para ir embora, mas eu gostaria de terminar o meu ministério, né? Que é esse podcast que faz parte disso, né? Vejo. E também inculcar o caráter de Cristo na minha filha, que ela só tem 10 anos, então ela não está preparada ainda do que vai vir para ela. E Deus falou claro comigo: não, eu vou te dar, por esses dois motivos. Então, todo dia quando eu acordo de manhã, eu acordo pensando: será que eu estou fazendo valer a pena? Que Né? forte. Então, eu dou assim, muito valor a esse momento que a gente está aqui batendo esse papo, sabe? E dentro desse contexto, tem uma pergunta que eu vim para cá assim pensando: nossa, eu quero fazer essa pergunta para ela, para Ah, terminar o podcast com pode. essa pergunta. Filhos, eles crescem, Sim. né? Crescem, e olha, como crescem rápido. É interessante que quando está com uns 2 aninhos para 3, 4, ele dá um salto assim, ele dorme com um vocabulário, acorda com outro, sabe? Faz conexões assim, umas Sim. coisas com a outra, Eu vejo sabe? isso diariamente com eles. E daí você já vai percebendo logo cedo assim algumas características da criança, mas ela vai crescendo, 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 e aquilo vai ficando mais latente, né? E como seria o teu negócio daqui a 10, 15 anos ou mais, com seus filhos grandes? Você já pensou assim, na vovó indica? Gostei da vovó, já vou patentear, que eu tenho. Advogado, por favor, vamos lá. Vovó indica. É, olha, eu sempre falei, eu e o Gustavo, a gente tem uma frase que se Deus permite a gente sonhar, a gente pode realizar. E eu vou contar uma história rápida. Quando eu estava no ensino médio, sua filha está nessa fase agora de falar: o que eu vou fazer da vida? O que eu vou fazer? Faculdade. Uhum. Eu parava e pensava assim: olha, não sei o que eu vou fazer profissionalmente. Meu maior sonho é ser mãe. Esse é o meu maior sonho, ter uma família bem estruturada e ser mãe. Graças a Deus, hoje eu conquistei esses sonhos. Eu ainda tenho vontade de ter uma casão enorme, assim, então, quando eu imagino. E o segundo é, profissionalmente, o que você quer fazer? E eu falava: não sei, só sei que eu quero fazer algo muito grande, que vai impactar muitas pessoas. Eu conversava com Deus da minha maneira e falava assim: eu não sei o que eu quero fazer,
Mas eu sei que eu quero fazer muita, gente. Tanto que, por isso que eu fui pro marketing digital. Comecei a fazer algumas coisas no marketing digital, lancei até um chamado Dito Direito, de impactar, questão de direito, enfim. Já pensei até em ser juíza para impactar pessoas, então eu sei que eu quero impactar muitas pessoas. Com a Mãe Dica hoje, eu sei que eu tô vivendo esse meu propósito, que a minha menina de 15 anos, 16 anos, te questionava lá atrás. Hoje faz sentido. Falei, caramba, olha quantas pessoas eu tô impactando, olha quantas mães, mais de 2.000 mães eu tô impactando só por ter criado um ecossistema que é amoroso com ela, que ela pode se sentir segura. Mas eu quero expandir Brasil, ano que vem a gente vai expandir. Hoje eu me vejo hoje na Tchelle, a Mãe Dica, isso que a gente fala mais, a Mãe Dica não é sobre mim, mas sobre todas as mães, não é sobre minhas sócias também. Mas eu quero estar dando palestras daqui a 10 anos de como que nós criamos o maior ecossistema para as mães. Eu quero daqui 2, 3 anos ser a maior plataforma de confiança para as mães, onde que elas acham e procuram tudo que elas precisam, até encontros, os grupos, onde que realmente daqui 10 anos a gente tem impactado não só Brasil, mas de modo mundial, espaços acolhedores que veem a mãe, né? Por exemplo, hoje a gente tem lugares que são pet friendly, mas não são kids friendly, né? Tipo, os cachorros podem ter em vários lugares, mas e as crianças? Então, e é uma luta, é uma batalha. Então, daqui 10 anos, eu me vejo com um negócio consolidado, com certeza, buscando... Eu acho que vai ser bem menos que isso, menos de 10 anos, mas já expandindo ele. Por exemplo, minha filha vai ter 12 anos, né? Então, ela já vai estar ali comigo, já criando novas coisas, porque a tecnologia daqui 10 anos, só Deus sabe como vai ser. Mas a gente vai estar criando muitas coisas novas. Não para as mães, mas a gente já vai ter consolidado, sim, um ambiente seguro e acolhedor para as mães, onde que a Mãe Dica vai estar abarcando todo esse ecossistema, não só Brasil, porque a gente já tem... Minha sócia está na Itália, né? A Larissa. Uma das sócias está na Itália. Já Paraguai mesmo, o pessoal do Paraguai queria fazer lá no Paraguai, a Mãe Dica. Então, expansão tem como fazer. A gente tem grupo em Curitiba, tem grupo em Londrina, Uberlândia. Então, o Brasil é eminente 2026. Expansão. Então, eu acho que é isso. E para os meus filhos, não é só sobre a Mãe Dica, porque a Mãe Dica, ele também é um como do meu porquê. Pode ser que a Mãe Dica eu tenha vendido ele, eu tenha feito exit, por exemplo. Que é possível, né? E a gente já está criando coisas novas, outras coisas diferentes. Então, é mais sobre isso, assim, de nunca parar em construir. Carregando meus filhos para cima e para baixo, fazendo o que é possível e sempre com um propósito. Acho que se eu pudesse pensar nessa estrutura, seria essa a resposta. É isso. Nunca parei para pensar, mas você tirou de mim uma resposta boa. Vovó indica. Vovó indica. Porque eles crescem, né, e daqui a pouco... E eu acho que daqui 10 anos, não existe uma aposentadoria, né, mas eu quero estar estável em algumas coisas, criando coisas novas, proporcionando para que eles criem coisas novas também, né? Eu quero que meus filhos sejam empreendedores ou cientistas. Eu falo que minha filha, ela tem que ser astronauta. E o Telzinho, eu já venho com uma... Até meu pai perguntou por que eu não tenho da Sofia. A Sofia, eu direciono ela mais para a parte científica, né? Sendo astronauta. Mas o Theo, eu tenho uma previsão para ele, não é previsão, é uma... Deus disse para mim um dia que ele vai ser um comunicador de almas. Como eu não sei. Mas é um menino que vai ser criado, sim, na conversa de Deus para comunicar muitas pessoas. Se você prestar atenção, você vai ver que tem alguma coisa já. Ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal que eu conheci sobre a minha filha. Eu tenho só uma, então não tem nem como comparar com nada, né? E comparação nem sempre é boa, né? A não ser quando você compara com você mesmo, não tem, né? Mas assim, ela, eu imaginava assim, nossa, vai tirar da barriga assim, chorando, de cabeça para baixo, e nada a ver. Nada a ver. Esse imaginário masculino, pelo menos, nada a ver. Quando era para ser parto normal, mas terminou o prazo e eu não senti contração nenhuma.
né? Daí a médica falou assim, ó, você vai ter que vir cada 2 dias aqui, né, direto, porque senão pode subir a pressão e tal. Ela vai, então vamos para cesárea. Aí tá, daí quando tirou da barriga assim, trouxe aquela cara como quem diz assim, põe de volta, sabe? Bem assim de boa, né? E ela é assim de boa até hoje, né? Tranquilo. E muito analítica assim. Daí quando ela estava com 2 anos e meio, eu sentado com ela no sofá assim, e ela falei assim, vamos assistir um desenho? Um desenho tem 1 hora e pouco. Assistir o desenho. Ah, vamos assistir outro? Vamos assistir 1 hora e pouco. Sentado comigo e conversando ali do desenho e tal, rindo. Daí eu até brinquei assim, vamos assistir o terceiro? Ela falou, vamos. Eu falei, ah, não, eu tava com o olho até vermelho já, né, de ficar na frente da tela. Mas eu falei com minha esposa, ó, ela já consegue ir no cinema. Dela, será? Eu falei, sim, ela consegue ter foco, né, ficar... Aí eu já fui com os pés na porta, ela levei um filme, um desenho 3D, com óculos e tal, e ela usou o óculos 3D, assistiu o desenho normal, né, e sempre, assim, muito observadora, né, e daí qual das 2 profissões que ela tem falado ultimamente? Ou é psicologia, ou é direito. Né? Psicologia. Porque ela tem o senso de se eu puder te psicologia. senso de justiça dela é no talo, ela não olha nada errado. Não, mas aí você pode unir depois também. Dá pra unir a psicologia e o direito. Não, porque tem muitas. Tem como você estar na psicologia depois, tem gente que faz direito, psicologia, mas faz psicologia. Mas eu quero dizer assim que você vai percebendo. Vai percebendo, né? Vai percebendo. É que o Theo, ele só tem 8 meses, mas o Theo, eu não sei qual é a palavra que a gente usa, esqueci a palavra, nem não é uma provisão para ele, é uma profecia, assim, sabe? De mãe mesmo, que ele vai ser um comunicador de almas. Ele é muito tranquilo, ele é amoroso, é tranquilo. Ele é sorridente, com 8 meses ele ri para todo mundo, ele sai do meu colo para ir no colo das pessoas, ele se joga já. Então ele é amoroso, eu vejo que ele é muito amoroso e carinhoso, mas tenho dito para ele que também ele é um homem forte e corajoso, porque hoje a gente precisa cada vez mais de homens fortes. Sim. Né? Então, sim. Ele é realmente, ele é parrudinho, né? Como que ela fala mesmo? É funcional, né, filho? Tem que ser um homem funcional. Um homem funcional, de fato, um homem funcional. Eu quero criá-lo para isso, criar realmente um homem forte. E aí, na análise comportamentais, é de fato um homem forte, mas amoroso ao mesmo tempo. Né? Porque antigamente a gente ou é bruto, rústico, sistemático ou fraco. Os fortes são às vezes meio grosso, né? Não, ele vai ser forte, mas ao mesmo tempo amoroso, carinhoso. Já a minha filha, eu já vejo os dons dela, né? Que você fala, quais são os dons que ela vem tendo? Eu sou uma pessoa que gosto muito de análise comportamental também. Bastante. Então, hoje eu falo muitas palavras de afirmação para eles, treino, converso sobre várias coisas, né? E mais com as educações hoje em dia. Então, eu falo bastante coisa para ela, que ela é muito inteligente, amorosa e corajosa. Então, ela é muito amorosa com todo mundo. Ela hoje, a prima dela estava lá, foi dar tchau, um beijo para todo mundo. Se ela estiver na rua, qualquer um leva ela, eu acho. Se deixar. Mas, ao mesmo tempo, ela tem personalidade forte. E aí eu falei para ela que a profissão que eu desejo para ela é que ela seja astronauta. Que ela vá para Marte. Que eu acho que ela vai chegar, vai ser a geração que vai chegar lá, né? É bem possível. Vai chegar lá, mas enfim. Nath, você demais esse papo. Se deixar, a gente fica até amanhã conversando. Sim. Pra quem nunca se sentou pra conversar, a gente conversou bem. Conversando um monte até. Tem muitas histórias aí que eu quero ouvir mais. Que legal. Ainda mais essa da situação da pandemia ali. Sim, foi. Depois eu posso mandar pra você um link. Foi realmente uma história assim que as pessoas se impactam quando eu falo o seguinte, que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. As pessoas se impactam. Mas como você ficou entubado e acha que é a melhor coisa? Eu falei, sim, porque a maioria das pessoas, 99,99% lá, elas só vão acordar pelo que eles fizeram com a vida no leito de morte. Tá lá com, sei lá, 80, 90 anos, lá se chegar, eu queria ter mais tempo. A mensagem central de pesquisa já foram feitas a pessoa fala, eu queria ter mais tempo. Eu queria ter tido tempo para viajar, ou para pedir perdão, para dar perdão, ou para trabalhar na profissão que eu amava mais do que naquela que dava dinheiro, né? Eu queria ser feliz, e para isso precisa de tempo, só que o tempo não tem mais.
Não tem como tirar aquela pessoa dali, colocar na academia. Ou também quando a pessoa sofre um acidente ou acontece alguma coisa, né? Sim, então eu não... O que aconteceu com você? Você não é um acidente, mas Agora, no meu caso, você ficou numa situação... eu tive essa mesma reflexão, porque quando eu acordei, lá eu não tinha fala, eu não conseguia levar um copo d'água na boca, eu não conseguia, sozinho. Então, pessoas do sexo oposto, mais jovens do que eu, me limpando. Deve dar um tilt na cabeça, né? Sim. Então, eu já tinha feito coaching 3 vezes, curso de coaching, já tinha participado de um monte de evento de imersão, marketing e tal, e um monte de livro, já tinha me aprofundado. Então, todo esse conhecimento, naquela hora, me ajudou a dominar a mente e focar no positivo, porque você está num ambiente totalmente negativo, totalmente hostil. Eu não fui sedado dentro da UTI, eu fui sedado lá fora, né, e fui levado ali. Então eu acordei num lugar já diferente, com pessoas diferentes. Ninguém podia estar lá, nem era uma pandemia, né? Não podia ter família, ninguém, nem pastor. Sozinho? Ninguém. Nossa, só, então, assim, se Deus não caminhasse comigo, sabe aquela hora do vamos ver se você é cristão mesmo? É essa hora, sabe? Então foi assim um impacto muito grande, porque daí eu vi que eu tive mais tempo para cumprir meu propósito, sabe? E essa reflexão a pessoa só tem quando não há mais tempo. Sim. E eu ganhei alguns anos a mais aí para de repente ser um porta-voz de falar isso para as pessoas, acorda para o que você está fazendo, né? E hoje eu já falei para você, tem a vovó indica lá. Arrasou. Ivan, muito obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Espero ter sido muito bom, transformador. A conversa. Ela vai deixar aqui, eu vou deixar nos descrição. Siga a Mãe Dica, se é mãe, compartilha a Mãe Dica. Se você qualquer cidade do Brasil quiser levar a Mãe Dica para sua cidade, manda pra gente, que a gente vai criar. Ela vai passar para mim depois, eu vou deixar aí na descrição do vídeo aí e tal, escrito aí, as redes sociais dela, os contatos, para você entrar em contato com ela e saber mais sobre a Mãe Indica. Isso, perfeito. Obrigada. Muito obrigado, foi ótimo, espero que tenha impactado alguma coisa na vida de vocês. Fiquei muito feliz, surpreso dessa entrevista e foi muito legal, gostei demais, sinceramente. Obrigada pelo convite. Fico imaginando o que virá depois. Só Deus sabe. Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém. Obrigada.